Abel Ferreira deve continuar no Palmeiras ou não? Essa é uma dúvida que inclusive rola dentro da própria torcida do Palmeiras. Tem torcedores que querem a permanência do técnico e tem torcedores que não. Esses normalmente chamados de amendoenzo. E o jornalista esportivo, também palmeirense, Tuti Batista, protagonizou aí um entrave entre quem quer a permanência do Abel e quem não quer. Esse cenário começa lá no tempo de jogo, onde o Tuti afirma que o Abel deve sair e vai terminar aqui, bom, pelo menos por enquanto, no estádio 97, onde ele foi cobrado por alguns palmeirenses, não só por esse assunto, mas também por outras falas dele, que aí a bancada inteira ali foi para cima do Tuti. Esse vídeo não é sobre futebol, esse vídeo é sobre comportamento, é sobre desenvolvimento humano e organizacional, é também sobre ambiente e como você deve se comportar dentro dele. É, portanto, para quem trabalha na liderança, é para quem está de olho na carreira ou é para quem quer desenvolver competências e comportamento. É esse o convite que eu faço para você agora com um pano de fundo do futebol. Eu me chamo Gui França e aqui eu trago conteúdo sobre desenvolvimento humano e organizacional para você colocar em prática. Antes de mais nada, é importante a gente contextualizar. O programa Tempo de Jogo e o programa Estágio 97 são produtos da Rádio 97.7 FM, né? A Energia 97 aqui na cidade de São Paulo, que é uma rádio que é muito voltada para o esporte, principalmente para o futebol. E eu sou fã desses dois programas, acompanho o Tempo de Jogo desde o primeiro programa, acompanho o Estágio 97 há anos e sempre que eu posso eu estou consumindo conteúdo deles. Como eu disse, o Tuti é palmeirense, ele estava lá no Tempo de Jogo no dia 13 de fevereiro e ele vai falar que o Palmeiras deveria demitir o técnico Abel Ferreira. E o bicho pegou porque tinha outro palmeirense na bancada, o Marcos Costa, que já ficou nervoso no bom sentido, não gostou. Logo depois entrou o seu Bento, o Domênico, também palmeirenses. E agora, dia 19 de março, o Tuti esteve lá no estádio 97 e a galera foi para cima dele. E, cara, o Tuti se comportou mal. E eu quero mostrar isso daqui porque que o Tuti se comportou mal, aonde ele não entendeu o jogo, aonde ele não entendeu a questão de hierarquia, aonde ele não respeitou o ambiente, ele não entendeu os personagens que estavam envolvidos lá dentro, ele se embasou muito na questão de valores, de princípios, inclusive ele deu uma baita derrapada de bola, na minha opinião. Em algum dos blocos eu vou falar sobre isso, né? Eu estou separando aqui por capítulos, né? Então dá uma olhadinha aqui embaixo. E tem um dos blocos, eu vou deixar escrito porque eu não sei qual vai ser. Tem um dos blocos que eu vou falar sobre o porquê que ele pisou na bola nessa questão de valores e princípio, principalmente no que tange a questão de honra. Dá uma olhadinha como foi aí, ó. Preste atenção na reação, primeiramente, né, na reação deste cara aqui, que também é palmeirense, é o Marcos Costa, porque ele já vai entregar ali, né, como é surpreendente a opinião do Tuti. Inclusive, Vitor Roque, que muita gente criticou no X1, ontem ele teve a melhor decisão. Cortou, não demorou muito, já bateu e conseguiu fazer o gol ali. E a gente tem que destacar, ó, não tem como falar, eu sou um cara que eu tô com muita gente que no chat também deve ser fora Abel. Eu sei que... Você é fora Abel? Eu sou fora Abel. Devolve esse Eu sou fora Abel. Olha a reação do Costa, olha a reação da bancada inteira. Sabendo, inclusive, que este aqui da direita é o Rafael Sgrilles. O Sgrilles é corintiano, muito corintiano. O Marcelo Lima, a gente não sabe qual é o time que ele torce, mas ele tem uma reação muito forte, contrária, claro, ao Tuti. Devolve esse boné. Não é fora Abel. Tira o boné. Eu tenho que falar. Seu Bento pega o Presta atenção. dele. Você sabe por que eu sou fora Abel? Porque eu você sou nasceu... muito... Não. O Tuti vai explicar agora o porquê que ele é contra a permanência do Abel, é onde ele vai introduzir a questão de valores e princípios. Por que eu estou falando valores e princípios? Porque valores a gente pode mudar. Princípio a gente não muda, princípio é eterno, a gente vai caminhar com aquilo ali. Eu não sei se pro Tuti a questão aí é de valores ou princípios, isso que só ele pode saber, né? Mas ele vai introduzir esse ponto agora. Ó. Não, pelo contrário. Pelo contrário é que eu comecei a torcer pelo Palmeiras numa fase que a gente tinha Rondinelli, Eguren,
entendeu? O povo olha pra mim, tem 24 anos, Enzo nunca sofreu pelo Palmeiras. Eu ia no Pacaembu ver Série B lá, Nossa! irmão. Entendeu? Então, Olha! tipo assim... Eu vi o Palmeiras horrível. Então eu sou muito grato ao Abel, mas pra mim um homem ele tem que ter palavra. Ano passado ele falou que se não ganhasse nada, ele sairia do Palmeiras. Então, só que assim, eu também não vou ficar criticando ele. Oswaldo Oliveira? Ele tem palavra, ele tem que honrar a palavra dele. Então, o valor, o princípio que o Tucci está trazendo aqui é honra. Quem é o Wagner Mancini? Eu sei que ele tem contrato e que ele vai ficar até o final no Palmeiras. Então eu tô com ele. Eu tô então o que adianta você ficar falando fora, Abel, se você sabe disso? Mas é o seguinte, a gente tem... O Diniz daqui a pouco deve estar no mercado. Diniz. O que está acontecendo aqui, né? A bancada está confrontando ele do tipo, olha, se sai o Abel, quem que entra? Não tem ninguém melhor no mercado hoje ou... né, que o Palmeiras possa de fato pagar, porque claro que tem melhor, né? Então, tem um confronto de ideias e o Tucci está fazendo a sustentação do argumento dele através dos valores. A gente tem que falar que ele colocou o Luigi ontem e o Luigi se mostrou um jogador eficiente. Inclusive, eu acho que talvez seria melhor colocar o Luigi de volante, porque as roubadas de bola ali, o cara tá sensacional de volante. Eu vou adiantar um pouquinho do vídeo só porque é a hora que o Domênico e o seu Bento, que também são palmeirenses, entram para fazer o confronto direto ali com o Tucci. Se o Evangelista, ele tá aqui falando. Olha lá, o Domênico e o Bento estão falando. Vem cá. Não é possível isso. Ele falou que queria sair ano passado. Vem aqui, Domênico. Ele falou que queria sair ano passado. Domênico, você é um cara incompetente, isso que você é. Você ainda Cada um tem empresta a o sua fone pra ele. opinião. Cada um tem a sua opinião. Você ainda empresta o fone. Aqui é interessante porque o Tucci ele tá falando, cada um tem a sua opinião, né? Vocês têm a de vocês, não quero saber qual que é o argumento de vocês, ou até quero, mas não vai mudar nada porque eu estou sustentado através do meu valor de honra. Mas aqui o Tucci ele já começa a demonstrar um comportamento físico de quem não vai aguentar muita porrada. Claro, porque agora estão vindo mais duas pessoas, já tem o Costa que é contra, tem o Sgrillis que é contra, tem o Marcelo Lima que é contra, e o Marcelo Lima é um cara muito do embate, e aí vai ficar difícil para ele sustentar sozinho, né? É o que a expressão física dele está demonstrando. Então é importante a gente observar, porque a gente vai entender aqui, ó, que o ombro dele já está um pouco caído, ele passa a mexer um pouco mais as mãos, e esse sorrisinho vermelho, aliás, o sorriso é amarelo, ele que está ficando um pouco vermelho. Dá uma olhada aí, ó. Palmeirenses invadem aqui a mesa. Eu quero ver no chat aí quantos palmeirenses são fora Abel. Eu quero... Mais um ponto, porque ele está indo buscar no chat apoio para sustentar a opinião dele. Ele não tá matando a bola no peito sozinho. Quero ver. Não existe isso, Eu quero ver. Você tá doido? O Bento é esse aqui da direita e o Domênico, né? O Bento é o cara que no estágio 97 mais vai para cima dele. É o cara que mais vai pegar. Em algum momento ali até eu entendo que ficou um pouco pessoal e eu vou mostrar isso. O Domênico tá aqui já doidão, né? E pra quem conhece, o Domênico é um cara super expressivo, então ele tá indo pra cima mesmo. Falando aí no ar, velho. Irmão, não tem como. Tá louco, não tem como. Abel aonde, eu já disse. Chupa. E não cortem o que eu tô falando. Eu acho que ano passado ele deveria ter saído. Porque ele parecia que não tava mais satisfeito. Ele próprio falou você é um que cara ele sairia. Incompetente, isso que você Ele falou que ele sairia se ele não ganhasse título. Se ele não ganhasse título. Agora eu tenho que ficar falando que eu sou Abel? O Bento vai embora. Que eu sou Abelete? Não sou, velho. Mas assim... É o técnico que a gente tem. Eu não fico aqui, não. É o técnico que a gente tem. Então, assim, eu tô fechado com ele. Você conseguiu expulsar o Domênico e o seu Bento da bancada, tudo. Você é um cara incompetente, isso que você é. Eu só não saio porque eu sou um profissional, viu, Marcelo? Eu sou um jornalista, quero. Olha lá, Tucci é doidão. Você conseguiu agitar os palmeirenses desta rádio, Eu vou ficar falando mentira aqui? É verdade. O cara falou que ele deveria sair se não ganhasse título. Então, por que não saiu? Só que...
Olha a expressão dele como mudou. A expressão corporal dele, volta um pouquinho no vídeo, a hora que eu falei do ombro. Veja como ele estava diferente, o ombro um pouco para baixo, mexendo mais as mãos. Ele estava projetado assim, né? Quando você fica com os cotovelos ali na mesa, mas você inclina o corpo um pouco para frente. Porque estava chegando mais 2 pessoas para ficar ali contra ele. Essas 2 pessoas vão embora e aí ele cresce. Ele cresce tanto que a expressão dele muda. Ele já vai um pouco mais ali para trás. O queixo dele já fica mais erguido. A hora que ele vai falar, ele tem essa postura, né? Não tá aqui aberto, mas ele começa aberto, aí ele vai fechando. Mas ele tá com essa postura aqui, ó. E o tom de voz dele mudou, né? O tom de voz dele ficou mais alto. E a rotação passa a ficar um pouco mais rápida também. Ou seja, ele se sentiu um pouco mais à vontade para dominar a situação. Só que assim, eu vou ser burro, igual o Gabiru tá... Não é Gabiru, eu quero, quero. Isso aí, igual o quero tá falando aí. Eu vou ser burro em falar... o Abel é ruim. Não, pelo contrário, o Abel é excelente. Eu só acho que... ele tem que ter palavra, mas como ele tem contrato no Palmeiras, eu sei que ele não vai sair, eu tô fechado com ele e a gente vai ser campeão desse jeito. Você vê que ele começa a desconstruir um pouco o que ele falou no início, porque a opinião dele agora passou a ser achismo. Ele assimila, então, o golpe. E o achismo dele agora é pautado por quê? Ou pelo quê? Eu tô fechado com o Abel, ou seja, eu não queria que ele ficasse porque ele deu a palavra dele e não cumpriu. Mas já que ele assinou o contrato, eu tenho que ficar do lado dele. É este posicionamento que ele traz para embasar o achismo dele, né? Então, eu acho que é isso. Deixou de ser uma opinião formada. Segue o líder. Eu quero ver você... derrubou o café agora. Lá. Derrubou. Nossa senhora. Tava assim com a xícara. Eu quero ver o Tuti achar 11 pessoas com palavra para poder jogar bola. Porque precisa ter palavra para jogar bola. Tá difícil achar gente com palavra, hein? O que o Costa faz daqui? Ele vai atacar, então, o valor de honra do Tuti, trazendo que o cenário do futebol não é um cenário propício para isso. Né? Então, eu tenho jogadores que falam, por exemplo, sai do time do Palmeiras, vai lá para o exterior e fala, olha, quando eu voltar para o Brasil, eu só jogo no Palmeiras. Aí o cara volta para o Brasil e, sei lá, vai jogar no Flamengo, vai jogar no Cruzeiro. Ou seja, ele quebra a palavra dele. E não é só esse caso, que tem muitos, mas tem outros tantos dentro do futebol de figuras que estão dentro que quebram palavra. Então, o Costa agora traz esse contra-argumento para o Tuti. A palavra do homem é o principal. Meu pai sempre me ensinou isso. Mas tem um... Aqui é um ponto que eu quero chamar muita atenção de vocês. O Tuti fala que a palavra está muito forte ali com o homem, é questão de honra, e que o pai dele sempre ensinou isso para ele. Ou seja, agora ele está trazendo a questão de valor, a questão de princípio, mas ele também está trazendo uma questão de crença. E neste caso aqui é uma crença herdada. O que é uma crença herdada? É quando alguém passa para mim, ela incute isso na minha cabeça, no meu sistema de tal forma que aquilo se torna uma verdade para mim e eu nem questiono. Eu posso ter questionado antes. Será que isso faz sentido? Entendi que faz, então eu assumo. Mas normalmente herdado de pai para filho não tem questionamento, porque isso vem ali principalmente dos 2 primeiros setênios, ou seja, do 0 até os 7, do 7 até os 14 anos, que pelo olhar da antroposofia é onde a gente está fazendo a formação de caráter. Tem outras formações aí, mas a gente está trazendo a formação de caráter aqui, porque dos 14 em diante a gente entende que o ser humano já está indo mais para o mundo. Então eu saio com aquela bagagem que foi ensinada e eu vou levar isso para onde quer que eu vá. E o Tuti traz exatamente isso aqui. Ou seja, valor e princípio do Tuti na questão de honra vem do pai dele. Ele herdou do pai dele. Eu vou questionar isso porque o Tuti, talvez até sem perceber, ele pisa na bola feio com essa questão da honra. Porque, afinal de contas, a gente está falando de ambiente corporativo aqui, tem um cenário, os jornalistas, enfim, está ali falando sobre futebol, mas é uma empresa. O Tuti aqui dentro, assim como os outros, ele está como funcionário.
né? Quando ele vai também na Energia 97, no estádio 97, ele também está ali como funcionário e ele vai bater de frente com o Sombra. O Sombra é coordenador da rádio. E eu vou fazer uma análise aqui comportamental rápida do Sombra e o Tucci entra completamente mal. Imagina um Sombra da vida ou pessoas aqui mais velhas, por exemplo, como o Marcelo Lima, que tem tempo e tempo e tempo de carreira. Percebe isso muito rapidamente. Eu aqui percebi. De longe percebi. Tudo bem, você é especialista, você trabalha com isso, mas se eu de longe percebi, quem está lá dentro também está percebendo. O RH, a alta liderança. E é isso que eu quero trazer para vocês, é esse cuidado, é esse zelo com a nossa imagem, com a nossa postura e com a nossa maturidade. Corta aqui agora para o dia 19 de março de 2026. O Tucci está no estádio 97 e aqui o bicho vai pegar de verdade para o lado dele. Eu separei alguns trechos. E esse aqui é o primeiro onde já vai começar a ficar um pouco tenso. Os caras apresentaram isso aqui na FIFA. Fala do líder já. É líder. Ô, Dodô, eles têm medo do verde. Hoje eles vão perder pra mais um verde. Não tem dúvida. Você aí vem mirinzinho aí. O Sombra é dominante com cauteloso com toda a certeza do mundo. Ele é dominante porque ele é muito direto, ele é muito orientado para resultado, ele fala quando tem que falar, mesmo estando no ar, ele não tem problema com isso e é muito objetivo, muito racional também. E aqui é onde a gente vai puxar um pouco ali para a cautela do Sombra. Ele é um cara extremamente sistemático, né? Você percebe pelo comportamento dele, ele sabe das pautas, ele sabe dos programas, ele sabe tudo bem, é o trabalho dele, mas ele sabe com muito esmero e ele coloca isso, ele sabe as escalas de cabeça, ele é um cara muito orientado a resultado, ele é muito cético, o que configura ele como dominante e cauteloso. E além disso tudo, ele é o coordenador da rádio, ele é o cara que lidera o estádio 97. Se tinha uma pessoa que o Tucci não podia comprar a briga agora, era o Sombra. E é exatamente o que ele vai fazer. Você veio hoje aí pra pedir perdão. Não pedir. Calma que a gente vai chegar lá. Não é pedir perdão. Não é pedir perdão. Pediu porque você aqui na sua última participação pediu a cabeça do Abel. Pedi, ué. E qual o problema disso? Então agora meu time é o Abel. Meu time não é o Abel, meu time é o Palmeiras, irmão. Banco e sustento que você falou. Eu banco e sustento. Onde eu ando ano por aí, passado, as pessoas vêm falar isso de você. Não, calma, guarda isso aí, guarda pra daqui a pouco. Deixa chegar no... Guarda pra manchete, Guarda, porque é o seguinte, eu fico defendendo, não tô te defendendo mais não. Você pode me defender. Que eu falava já mudou. Nós é parceiro, só que eu não sou a Belete, fazer o quê? Ó, mas o negócio é o seguinte, ô Basílio. O Bento, lembra que eu falei que o Bento vai chegar um momento que eu acho até que fica um pouco pessoal e tem uma situação pessoal e ele é um pouco mais incisivo aqui. O Tucci até agora não falou da questão da honra, né? Ele trouxe aqui, eu torço pro Abel ou torço pro Palmeiras? Eu torço para o Palmeiras. Ele ainda não trouxe a questão do valor, mas ele vai trazer novamente. Pega então a declaração do Tucci, porque pra quem não ouviu, Sombra, é interessante colocar para que os ouvintes entendam. Não, pode colocar. É o que ele falou. Eu falei que ano passado ele deveria sair porque ele tava arrogante. E aí, então, mas sustenta, ele continua. Esse ano a gente foi campeão, vieram no meu Instagram os fiscal de torcida falar, mas você não pode comemorar. Peraí, eu torço pra quem? Pro Palmeiras ou pro Abel Ferreira? Mas não sei. Eu torço pro Palmeiras, mas a sua atitude em pedir pra ele sair também é uma atitude arrogante. O senhor teve uma atitude arrogante também. Ficou estranho, Tucci. Pelo amor de Deus, você vai dizer que você nunca pediu pro Felipão sair do Palmeiras. Você nunca pediu pro Felipão sair do Palmeiras. Você foi pro embate com o torcedor fazendo a dança do Manguito? Como é que você explicou o seu ponto de vista? Não foi dança do Manguito. Agora é a comemoração do... Ô, Tucci. Coisa de bobo. Ô, Tucci, vem cá. O negócio é o seguinte. A dança do Manguito. A maioria que ouve agora se apoia plenamente. Quem tá pé com você são os palmeirenses, não é corintiano, seu palmeirense. Então, Claro que não é, porque corintiano, flamenguista, qualquer torcedor que não seja do Palmeiras quer ver o Abel fora, porque afinal de contas o cara tá ganhando tudo. Então se ele sair, é um alívio, né? É quem não deveria estar.
Porque assim, a gente foi campeão, e aí os caras se preocupam, se eu sou fora Abel, fica Abel. Mas você tem que vai manter dormir, mesmo, velho. porque você Vai teve dormir. personalidade, velho. Então, eu falei, ano passado eu mandaria ele embora. Você fica parecendo os Abelete igual o Domênico agora, Bento, como eu velho. sei- Vai pra não, cima eu não mesmo, sou velho. Abelete, irmão, não sou Abelete. Eu sou acho- Palmeiras. Não tem aqueles casais que passam por terapia? É. Então, eu acho que você, o Bento, o Domênico, deviam passar Eu por não. um psiquiatra Eu por quê? pra resolverem isso entre A vocês. escola do Mas amor porque- Record, você tem entre que você, tarde lá. porque está tendo Peraí, um não atrito tá tendo entre atrito vocês. Não nenhum. tá tendo atrito, não. Deixa eu te Vocês que falar. querem plantar. A minha história é limpa aqui, velho. Opa. Não, não, nem do tanto, né? Domênico Não, aqui. mas Ei, ele ei, passou ei, mil, vocês. A história é limpa. Aqui, vai. É. Nós Entre é Palmeiras. vocês. Nós é Tem Palmeiras. nós nada. Mas tem que- você demorou pra assumir o palmeirismo. Deixou o Domênico sozinho. não demorei, não. No fundo do... Foi ou não foi? Não demorei Deixou nada, o Domênico senhor. Aqui é sozinho. respeito. Aqui Assumiu depois. Não assumi não, porque eu trabalho. Aqui eu tinha uma É, outra isso aí, é função verdade, no é verdade. programa. Uma outra Então você meça as suas palavras aí. Eu tô te provocando mesmo. Ele Você tinha meça suas palavras aí. Ele só era caipira. Outra função. Era diferente a história. Não, e assim, pergunta lá pro Domênico aqui nesse ferrama lá quando ia com. Eles estão falando aqui, estão dando continuidade, mas eu preciso deixar rolar essa parte porque não acabou ainda esse bloco aqui do embate do Tuti, tá? Com ele lá no Palestra Itália lá. Eu fui com o Domênico na Série B em 2002, lembra, Dodô? Português e Palmeiras. Lembra Sim. disso? Lógico que lembro. Ô Sombra. E eu Mas você fazendo foi a a vida placar inteira pra zoar Muricy? meu próprio time. Você Isso foi a que é vida ser inteira profissional. Muricy? Tipo assim, você nunca Presta atenção agora. Agora é a primeira que o Sombra vai dar nele. criticou, nunca quis a saída dele, nem por um momento. Porque assim, eu critiquei o Abel Ferreira, Não sou eu que mas... estou em julgamento, não. Não, é não, você. mas eu tô exemplificando, entendeu? O que o Sombra faz aqui muito bem, inclusive. Não coloca pra mim a tua bomba, a tua bucha. Porque isso aqui é uma jogada muito clara. Eu tô pegando o meu posicionamento, só estou trocando de observador. Né? Então, Sombra, você já não pediu a cabeça do Muricy? Porque o Muricy é um técnico consagrado lá dentro do São Paulo, então qual é a resposta que o Tuti esperava? Claro que eu já questionei, claro que... então, tá vendo? E aí ele abriu um outro discurso para apoiar a opinião dele. E o Sombra, sabiamente, fala, é você quem tem que segurar o rojão aí. Entendeu? Porque é normal o torcedor querer a saída de um técnico. Eu respeito a história do Abel. Mas pra mim, ele não é o maior técnico da história do Palmeiras. Como pra não? mim é o Felipão. O Mano eu nunca gosto do fez Felipão. uma saída, nem um técnico. Eu Gente, gosto do Felipão, não. mas eu Nossa, respeito a velho. história. Ih, negócio Eu tá ficando respeito a estranho. história do Abel Nossa, velho. Ferreira. Eu respeito. Ó o Quintino, ó o Quintino. Segue o jogo, sem falatório. Mais pra frente, Queimando largada, hein? teremos um momento de debater esse tema. Bom, aqui tem então o fim do primeiro bloco aqui de embate entre eles. Eu vou adiantar e vou para o segundo bloco, aonde a gente tem uma espetadinha ali do Domênico no Tuti. Seu Bento, olha, eu vou dizer pra você o seguinte, hein? O primeiro tempo foi um primeiro tempo maravilhoso no Foi. Palmeiras, hein? Foi mesmo, cara. Olha, Fazia tempo que eu não vi uma bola daquela. Jogadas ensaiadas, né? Eu acho que eu tô falando de outro time. Não é possível ter jogada ensaiada. Esse time não pode ter jogada ensaiada, não. Acho Tem que eu errei. muito, Acho que Dodô. eu vi outro jogo. Não, porque muitos de vocês aí, você inclusive falava que o Abel não sabe treinar, que o Abel tem que ir embora. Dodô, não fala Então, assim. deve porrada, ser, hein, malandro? deve Tomou uma ser, porrada, não, hein? calma, deixa eu falar. Pera aí, Calma, deixa eu falar. calma, Esse é o deixa eu terceiro falar. da fila que é. O Calma, Dodô, calma, depois eu... calma. Olha o que o Bento acabou de falar. Falou de fila. E que vai terminar nele, ou vai chegar nele, para pegar o Tuti. Ou seja, o bicho tá pegando mesmo. Calma. Depois tem o Portuga. é verdade. Portuga é meio Portuga. verde também. Eu sou vai. verde também, Calma, eu sou a favor Dodô, da... eu te amo, Não, Dodô. não. Não faz isso comigo, Eu não. sei. Você Vai é com palmeirense. sangue, Domênico, vai com sangue. Todos nós somos palmeirenses e eu Uns respeito mais, uns qualquer tipo menos. de O Dodô palmeirense. tá cuspindo na... Eles deram continuidade no programa e aqui vai ter um outro ataque ao Tuti. Dá uma olhada. Então a gente quer o melhor, a gente não quer o pior. E quando a gente vê algumas declarações que quer que o Abel saia, caramba, que você quer que o Abel saia, o maior vencedor da história de treinadores da história do Palmeiras, que remontou e monta e remonta times a todo instante. É por isso. E aí, eu vou falar. O que o Domênico tá fazendo aqui? Agora ele tá argumentando e fundamentando o argumento dele do porquê que ele quer a permanência do Abel. Então eu não estou só fazendo crítica ao Tuti, né? Eu estou criticando, mas o meu fundamento para te atacar é esse daqui. Fazer aqui E um bateu parâmetro. mais uma marca ontem, né, Dodô?
E não é porque a gente, seu Bento, pede a permanência que a gente... você torce pro Abel, não torce pro Palmeiras. Não, quem fala isso é burro, né? Desculpa. Pensa isso. Aí, respeita ele. Deixa eu acabar aqui. Espera um pouquinho. Pensar isso da gente, de mim e do seu Bento, por exemplo, né, que falamos sobre isso, eu não sei a imprensa aí fora, mas pensar isso é uma tremenda imbecilidade. Nós torcemos pro Palmeiras, eu quero que o Palmeiras ganhe, sempre. Pra mim vir aqui brincar com todo mundo e deitar em todo mundo. É isso. E todo mundo defende o seu aqui. Às vezes pode acontecer uma coisa que a gente queira que não dá certo, como muitos dirigentes fazem cagadas pra cacete que a gente vê eles fazendo a todo instante. Mas a verdade é uma só, a gente quer o melhor sempre para o Palmeiras. Eu torço para o Palmeiras. E pro Palmeiras estar brigando por título, a gente acha que a permanência do Abel é necessário. Se é que deu pra entender, senão eu desenho na lousa, tá gigante, bom? Dudu, tá muito confuso. Gigante não, então é isso, é isso. Não, ele é entendeu? gigante, É isso sabe por quê? Porque ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, Então, mas nem ele não isso. respeitou a sua, ele achou a sua uma merda. A gente é palmeirense, tudo bem ele achar, mas eu acho a dele válida assim como eu acho a minha válida. Tá entendendo? A gente palmeirense, a gente tem que ficar junto e não acreditar nesses caras aí que fica plantando a desunião. Não, mas não dá pra você ficar junto com uma opinião que nem a sua. Ué, e daí? É um negócio que conflita. Eu sou palmeirense, irmão. Se o Palmeiras ganhar, eu vou comemorar do mesmo jeito. Pra sintetizar o que o Domênico sem falou, Abel seu Ferreira. Pra sintetizar, Ou sem Abel Ferreira. o que o Domênico diz é que assim, você falou pouco, mas falou merda. Tá, Caiu, ó, tá aqui caiu o troféu. já, caiu. Tá aqui o troféu, falou pouco, mas falou merda. Cocô de ouro, o troféu. Dodô, Mas ontem, fala, em relação a falar duas coisas. A partida. Primeiro, no segundo tempo, Palmeiras. A partir de agora é onde vai ficar um pouco mais sério, porque o Tucci vai passar a ser criticado não só pelo assunto Abel. Ele vai levantar ali uma suposta rivalidade entre o Botafogo e o Palmeiras, porque saiu um jogador do Botafogo e veio para o Palmeiras e tal, e a bancada entende que não tem isso. E ali vai ficar um pouco mais sério, inclusive o Sombra agora vai pegar ele um pouco mais diretamente. É aqui o ponto em que eu gosto de trazer para vocês a questão do ambiente, você ter clareza de qual é esse ambiente, qual é a hierarquia e como você deve se comportar, como que você deve se comunicar, como que você deve ouvir. Né? Ou seja, você tem que ter um mapeamento para saber exatamente aquilo que você vai fazer, mesmo que te custe, porque muitas das vezes a gente vai penar naquele movimento, naquele momento. É por isso que é importantíssimo que você conheça o DISC, por exemplo, porque na questão do comportamento você sabe que se eu tenho tendência neste momento, por exemplo, a ser mais dominante ou influente, né, que é o que me parece aí do Tucci, o Tucci tem um aspecto mais influente, eu não posso me comportar como influente agora. Eu teria que ir um pouco para um aspecto mais reflexivo, ou trabalhando com a estabilidade, ou trabalhando com a cautela. Ouvir mais, fundamentar mais. E aí sim eu interagir de uma outra maneira, mas não de uma forma ativa, de uma forma mais... Eu falo e você tem que me ouvir porque eu tenho os meus valores aqui e os meus princípios, é isso que está valendo e eu não quero saber o que você está falando. Né? Então é importantíssimo e isso vai ficar claro agora. Eles estão falando da internet ruim lá no estádio do Palmeiras e aí o chega assunto ruim aquele vira. sinal, ele vai ampliar um sinal. Aí os termos Mas a gente só tá técnicos, pedindo né, um Dodô? sinal bom, só Aí isso. é com Pra ser cabeado, não os dá pra ser técnicos, roteador. mas enfim, a gente queria fazer uma transmissão Sabe sem quem é a problema. culpa lá, ô seu Bento? É. Desses caras que nem o Tucci, que estão lá fazendo videozinho, estão chupinhando o Wi-Fi do deve ser estádio. mesmo. Entendeu? Verdade, Aí tem verdade. que bloquear, Mas- fica Funciona dividindo mesmo, o sinal. funciona. É isso Não que eu só funciona queria uma falar. internet lá. Não, e falando, e fazendo vídeo pra falar mal do técnico. Exatamente, isso. É. Meto o pau no Mas, Abel todo jogo. fala, seu deve Bento, ser lá fala aí. aí. Não, para finalizar isso aí, a gente Não. só queria primeiro agradecer lá tudo que eles fazem pela gente lá, mas a gente queria também ter uma internet ali que tem o cabo ali, só pra gente poder fazer uma transmissão redonda pra quem tá acompanhando com a gente. Ô, aí. Bento, falando um pouquinho do jogo, eu gostei ontem porque o Palmeiras teve intensidade o tempo todo. Principalmente contra o Mirassol, a gente viu um Palmeiras que jogou bem, mas, aliás, não jogou bem, fez o gol e aí para de jogar, entendeu? É um time que não aqui fica normal. o tempo todo com essa intensidade, querendo correr. Parece que fez um gol, fez o resultado, já era, isso não precisa de mais nada. Então ontem não, ontem foi diferente e o Palmeiras só não ampliou o placar porque perdeu muito gol.
Então acho que o único ponto negativo do jogo de ontem foi perder muito gol. E um negócio que eu queria falar aqui é que eu não entendo de verdade. A história do Botafogo pode um dia ter sido grande, mas não é mais. Eles ficam querendo rivalizar com o Palmeiras, ficaram xingando o tempo todo o Marlon Freitas. Irmão, o cara subiu de nível. O cara aumentou o degrau. Então, por que vocês ficam xingando como se tivesse rivalidade com o Palmeiras? Não tem. Não tem rivalidade entre Botafogo e Palmeiras. Mas, ô, Tuti, pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar. Nossa, velho. É uma porrada. Principalmente, de novo, vindo de um dominante cauteloso, coordenador da rádio. Deixa eu te ajudar. Que vergonha agora, hein, Tuti? Sombra, não tem rivalidade. Não, o São Paulo foi jogar com o Mirassol. Você precisa de um coach antes de entrar no ar. Aqui foi, pra mim, a maior porrada que o Sombra deu nele, assim, porque o Sombra não tá brincando. O Sombra tá falando, olha, você precisa de um coach, seja um coach técnico, de comportamento, de competência, você precisa de alguém que te oriente. Então, lembra que eu falei que tem postura e tem maturidade. O Sombra tá falando para ele o seguinte, olha, você está sem postura e a sua maturidade ainda é muito baixa. E o Tucci, ao invés de acatar isso e mudar o comportamento dele, continua indo pra cima. São Paulo foi jogar com o Mirassol, tiver o Danielzinho, o Lucas Ramon vai ser xingado pra torcida do Mirassol. Sombra, não significa que é rival do mas Os não caras é, estão mas xingando o o Marlon ponto, Freitas. o ponto não é isso. Porque ele jogava no Botafogo. Não é com Ele se relação ao... esforçou Nossa, para velho. sair do Botafogo e vir jogar no Palmeiras. E tá errado o cara querer crescer na Mas carreira. isso não é questão de Qual o rivalidade, é problema? uma coisa eu dos tô- jogadores. Agora lá. fazer uma briga lá pra quê? Mas não é ali. Me recuso a comentar. Ali, ô Tuti, essas. Não, Cara, o boss, né? O boss, na verdade, pega a toalha e fala assim, ó, me recuso, vai. Continua aí, porque na sua cabeça eu não vou conseguir entrar. eu vou pontuar. Não, gente, o é que eu que não teve entendo. ali não foi uma briga Botafogo e Palmeiras. Cara, Não, tá Marlon com Freitas. foi uma coisa com ele, particular. individual, nossa, é velho. individual, Então, velho. mas- Ajuda ele. É, porque Mas é o você seguinte, viu a o que leitura rola... labial? Não, eu vi. O que falam que não tem isso aí, que ele disse que ele saiu de lá para uma coisa melhor. Resumidamente isso. Que ele Não só teria isso, ele disso. falou. E não Você viu o foi que ele isso. falou, seu Eu Bento? não vi. O Bento tá trazendo um contexto, um cenário para falar, Tuti, presta atenção, não é isso que você tá pensando. Tá tentando ajudar, na verdade é que o Bento tá tentando até ajudar ele a entender, a ter um pouco mais claro o que o Sombra tentou falar de uma forma mais direta. Ele Eu não falou vi a também. leitura labial dessa parte. Não, Você viu? Eu não vi. ele- Não, eu tô falando, não foi viu? isso que aconteceu? Ele não, saiu mas do eu não, lugar não, melhor? Tudo bem. Tá Mas aí, você viu, ô, Não, seu fala aí. Bento, você viu o que ele falou? Você viu o que ele falou? Teve um cara que veio entrevistar ele e perguntou qual é o título mais importante da carreira dele, né? E ele falou que era o Paulista agora, de Sim. 2020. Quando ele, lá atrás, ganhou pelo Botafogo uma Libertadores, né? Sim. Isso deixou os jogadores, comissão técnica, tudo puta da vida com ele. Entendeu? Já tava um puto com ele, né? E aí é aquela coisa. Faz parte do futebol, gente, isso aí. Não, você sabe tem por que problema. eu tô comentando Mas isso? o que eu acho legal, ô Tuti, só rapidinho. Parabéns, Marlon Freitas, você é o cara, velho. Você Gente, de novo, eu tô deixando o vídeo correr aqui para que tenha contexto pra gente analisar. tá substituindo. Esse é o cara que vai substituir o Felipe. O Felipe, é isso mesmo. Tem que ser isso aí. Xerifão, brigador. Esse é o cara. Ele é o Felipe Melo do futuro. É isso, Marlon Freitas. E o Falei, Danilo vai pronto. voltar pro Palmeiras também, pros Não, caras mas- ficar mais bravos ainda. Difícil. Falei com bem. o Danilo ontem. Difícil. Falei com o Ô, seu Danilo Bento. ontem. Falou. Eu achei que a maior merda que o Tuti ia falar hoje era do Abel Ferreira. Olha isso. Não, ô Marcão. Ué, Você já pega viu no seu lá, time, ó. então. Ô, Porra, Tuti, mano. o Botafogo, todo respeito, né? O glorioso lá, não dá, né? Não, mas ó, é que foi é assim, um dos temas do jogo de tem ontem, por isso que eu Flamengo, trouxe tem aqui. Corinthians, Por isso, não, mas- exato, tem- mas mas, é ó, isso. Mas ali a recapitulando, coisa... Por isso que eu tô falando, não tem porque você eles ficarem entendeu? rivalizando com a Você gente. entendeu que a rivalidade da torcida do Botafogo é para com o Marlon Freitas, não é para com o Palmeiras, você entendeu isso? Não, a Não, mas é insatisfação por com o causa Marlon do Freitas. Palmeiras. Não, mas que Porque tal? eles Não. acham que o Palmeiras era rival Qual foi- deles. agora, eles na criaram moral, Cara, que dificuldade, né? Que dificuldade. A cara do Sombra é tipo, bicho, esquece isso aí e vambora. Vai, vocês estão perdendo tempo. Não, o Corinthians eu por falo a causa mesma do Brasileirão. coisa. Seu Bento, eu, você que é o Tuti. palmeirense, você que é o Não. palmeirense, seu Bento, qual que foi a maior merda que tu te falou? Aquela escalação que ele escalou o Giai lá como zagueiro, Vai te lascar, e o Bruno Fux de lateral, Vai e o te Piquerez lascar. de zagueiro, Vai te e o lascar. Vanderlan aliás, o Vanderlan de zagueiro e o E você Piquerez falou de do Abel lateral. Ferreira, eu continuo com a mesma ideia do Então Abel vamos lá, Ferreira. Você aquela quer que eu escalação, mude? peraí, vamos lá, Não vou mudar. aquela escalação, Ele traz de novo o assunto do Abel Ferreira dentro de um momento em que o Marcão tá falando ali de vamos elencar o tanto de besteira que o Tuti falou. Ou seja,
sem noção nenhuma de posicionamento, né, Tuti? São absurda que ele colocou aquela vez. Top 5 Não, dele. top 3 por enquanto. Top 3. Então vamos lá, aquela escalação absurda, o lance do Abel Ferreira ou esse negócio da rivalidade do Palmeiras com o Botafogo? Cara, vou Qual foi falar o pra maior você, ele absurdo? surpreendeu essa agora da Mas rivalidade. por que você foi velho? atingido se eu tô Vou falar falando com o pra você. torcedor do Botafogo? Não, mas nós estamos defendendo. Eu não falei As que você... bobagens que você fala aqui eu não representa falei o programa. em nenhum momento Então que você seu time falou. apequenou. É que você falou uma certa bobagem que a gente fica assim, cara. Não pode vergonha. compactuar. Não, é que... Se a gente ficar quieto, Tuti, a gente dá sinal pressão que tá que a gente gente- sendo mas conivente. É que de repente vocês não viram, mas todo mundo viu que tá. o Botafogo tá criando Mas, uma Tuti, rivalidade deixa eu te nesse fazer uma momento com o pergunta. Palmeiras. Deixa eu te fazer uma pergunta. criou nada, Se o Marlon mano. Freitas Mas eles fosse... estão criando, na cabeça tá. deles estão. Escuta um pouco, se o Marlon Freitas fosse pro Corinthians, eles iam fazer a mesma coisa no jogo do Botafogo isso. e Corinthians. Se ele Exato. fosse pro Ituano, ia O Portuga agora perde a linha. fazer a mesma coisa. Não é o Palmeiras, é o Marlon Freitas. É o Palmeiras, velho. Eles acham, por causa de 2023, a virada, eles acham que tem rivalidade com nós, velho. Tá osso, velho. Mas, ó, papo ridículo, velho. Ridículo. Uma discussãozinha de jogo, Isso é mano. merda, fala Os do- caras transformam um negócio, tipo, num absurdo que quase saíram na mão na entrada do túnel ali pra... Hoje, ai, você não falou da Libertadores. Ai, vamos brigar. Que vai cagar. Mas, Monte de jogador mano, é chilitento. exatamente por isso que eu falei disso. Porque depois do jogo, todo mundo ficava lá postando. Ai, a briga. Não, é que você tentou, tipo, criar uma Marlon polêmica Freitas aí e do Botafogo Palmeiras que não existiu. Que polêmica. Não repita, não repita. Que polêmica. Não, é isso, mas... Mas sobre Olha, o Abel Ferreira tá entendido, não, eu né? queria falar Sobre o que- Abel Ferreira eu tá queria falar de entendido, um que eu cara falei que- que eu... Ou seja, ele tá falando, olha, sobre o Abel Ferreira tá entendido. Tuti, até aqui você não falou da questão de valores e princípios, né? Você não falou da honra. Você falou de outras coisas, trouxe outras informações, mas você não trouxe aquilo que você disse lá no tempo de jogo. Não tem como entender o seu posicionamento até aqui. Não entendemos, porque, ó... Tem o replay aí ou não? O patrão trouxe o replay? Ainda não. É simples, a história é simples. Ano passado eu acho que ele tava com muita arrogância. Eu acho Mas que ele ele continua parecia, esse ano. ele parecia Não, mas que calma, não, calma, mudou, calma. mudou. E, assim, Ele parecia que daqui não a queria pouco- treinar o Palmeiras. Daqui a pouco vai ter mais. Daqui a pouco vocês vão falar disso. E agora é do jogo. É. Não, mas eles falaram. Mas do ele jogo. faz parte Não, do jogo. o jogo é o seguinte, quer falar que jogador de bola é o John Arias. Flaco Lopes Nossa, tá também, jogando jogou muito. Jogando muito. John Arias, que valeu a pena a grana isso. investida até agora. E se o torcedor do Fluminense xingá-lo, É o porque tá Fluminense. querendo agora rivalizar. Isso. Aliás, vão xingar ele, já Não, mas- jogaram. Esse bloco aqui, né, da análise termina com essa espetada do Sombra aí no Tuti, né? É nesse bloco aqui que o Tuti, pra mim, pisa na bola de verdade. É onde ele vai mostrar que ele tem essa questão da honra, a questão da palavra, mas ele não aplica. Aqui ele, não quero dizer que ele não aplica na vida, mas nesse momento ele não aplicou e vai ficar muito claro. Os que estão à frente do campeonato. Essa é a verdade. Agora todos Ah, de mas começo de acordo que a gente campeonato vai só ter tem lance, bêbado lance brigando. polêmico, né? Todos de acordo, né? Porque todo jogo tem lance polêmico, velho. Não escolhem um árbitro bom pra apitar. Não, mas qual a polêmica que teve aí? Aí você teve polêmica. teve Qual a um polêmica? Até aqui ele vai tomar uma bordoada, mas ele tá vindo com um assunto que não tem nada a ver. A questão da honra vai vir a hora que ele vai falar do iPhone aí, tá? Não, Alan, não, peraí, você tá falando do próximo. Teve um ponto. Não, Não. você tá falando do jogo do Botafogo, do tá. jogo de sábado Não, ainda São com o Paulo. Daronco ainda. é O do árbitro. Palmeiras e o Caramba, Botafogo, teve Cara, você um não deu último uma lance dentro, lá. eu tô Teve um falando do lance jogo de lá. sábado, Aliás, velho. Wilson, é Tá bom nervoso. falar Os sobre caras isso, tavam né? Eu vou te falar outra tavam coisa que ele falando do aprontou jogo de comigo sábado. aqui. Que foi? Ele Agora, aprontou ó. comigo. Hoje Presta foi. Eu atenção. Ó, porque ele tá tentando Eu falar vi. qualquer Não, coisa ele falou- pra repercutir, Ele mano, mas é tô só vendendo porrada, esse velho. Vou fazer telefone. uns cortes bons lá. Não. Estou vendendo esse telefone. Eu falei, quanto? Ele falou o valor. Eu falei, tá Sim. bom, eu quero. Aí já mandou aqui no WhatsApp que não é bem assim, que vai rever o valor. Quis aumentar o preço. Mas é porque agora eu vou vender no ar, ó, pessoal. Aí Eu falei que ia te vender, dei minha palavra. Mas aí agora eu vou mudar o valor. Ou seja, minha palavra foi por água abaixo. Questão de honra foi junto e vai piorar, viu? iPhone 15 Ô, o 4 quê? mil Você é o reais. Mercado Livre agora? Que, porra, tá maluco? Eu compro agora não. Eu não compraria, que você já disse que a bateria tá com problema. É, Não, você não falou que fala tá com isso problema. não. Falou Essa- sim. Essa parte você esconde. Ah, não Tudo bem. fala isso, não. Essa parte você esconde, não fala isso. Aí o Sombra vai que nem um doido pra cima dele. Tinha um anúncio isso aí. Olha lá, tá Você é vendo? desonesto. Bota lá no fundo do anúncio lá. Não quero o nosso ouvinte comprando coisa ruim. Né? Nossa. Não, e o É, Bento mas o se Bento, comprometeu tudo bem. a pagar. Ô, Sombra, o Bento tudo Mas bem. eu tô comprar coisa sabendo. ruim. Mas eu tô Mas ele sabendo. tá sabendo. Mas eu tô Ele já sabendo. queria mandar o Pix aqui agora. Mas é isso.
E não acaba por aí, não. Tem mais do Tuti pra vocês. Não vem dando muito certo, não. Difícil. Mas aí, Muito por bem. isso que eu acho besteira, Sombra, você falar, porque não adianta nada. É todo jogo igual, velho. Hã? Não adianta nada você falar, todo jogo repete. Mas se você não fala, Então você pode piorar. concorda com essas questões dos erros? Eu acho besteira você falar, velho. Porque Nossa, você o concorda. Sombra tá falando Todo jogo- besteira. Não, eu acho besteira. Nossa, ficar velho, o cara é falando. coordenador da rádio. Você sabe que o cara é coordenador da Não, rádio? tudo bem. Eu não tô falando. Mas se Eu você acho- acha que é eu acho bobagem que o falar, cara então você falar concorda que não adianta reclamar, que os erros vão acontecer, é isso? É isso. É isso? Então Mas, você concorda que infelizmente, vem sendo infelizmente. beneficiado, é isso? Ah, não, contra o Alan lá, É, não com certeza gagueja, foi né? pênalti. Não gagueja porque foi contra os valores dele de novo, né? O Sombra colocou ele contra de novo e tá falando, cara, fica um pouquinho quieto aí, né? No entanto, que a gente já vê que a expressão corporal do Tuti aqui já tá um pouco mais diferente, né? Ele já não tá com tanta certeza do que ele tá falando, do que ele tá defendendo, já tá mexendo mais no telefone, né? Então, assim, você vai acompanhando a exibição, você vai ver que ele já passa a mexer mais no telefone. Tem um momento em que é natural que todos os integrantes fazem isso, mas que ele sai e fica um tempão fora, aí ele volta e mais quieto, não entra em determinados assuntos que eu acho que ele entraria, né? Então, ele já começa a mudar um pouco a expressão corporal dele aqui. Contra o Alan, aquele do Alan? Com Não, tô certeza falando foi do pênalti Gustavo pra Gomes. vocês. Do Gustavo Gomes eu não achei pênalti, não. Você falou fora do ar que achava, só que agora você tá com... Nossa, velho, como você é medo de frouxo, falar. Tuti. Mentira. Como você é Pode frouxo. inventar, Pode não falar. falar. Aqui foi uma zoeira do Mano, tá? Inclusive o pessoal vai corrigir ele, porque aqui de fato o Tuti tá sustentando que ele acredita mesmo e não falou nada fora do ar, né? Fiquem Não, bem ele Até não o falou, Bento e o não. Domênico Não, ele não achavam. falou isso aí, não. aí eu não achei, Sacanagem. não. Tá com medo de falar agora. né? Mas aí o que adianta, Sombra? Nada. Eu achar ou não achar não adianta nada, ué. Então. Ah, você tem que dar sua opinião, personalidade, E irmão. sábado vai ser a mesma coisa, Então, mas a se mesma você não... merda. Então, mas você não vem aqui ficar reclamando do Abel. O Abel continua treinador. velho. Tá vendo? De que adianta você falar? Nada. Isso Mas Aqui o Sombra foi genial. Pegou o argumento do Tuti e jogou contra o Tuti. Sabe aquele negócio do feitiço virando contra o feiticeiro? Olha a expressão do Tuti. aí Diferente, ó. mas às vezes eu tenho que dar minha opinião, né? Sabe o que você faz, Tuti? Quando às você vezes se a gente sentir tem que dar encurralado, opinião, às é verdade. Às vezes. Quando você Às se sentir vezes, encurralado, Tuti, faz a dança do manguito. Todo mundo vai parar pra rir. Vai te entendeu? lascar. E aí desanuvia. Eu vou comer um desanuvia. Danete É, tipo irmão. a especial Eu vou do comer um videogame lá, sabe? Quando você tá Donut. coado, você solta... Vou comer um donut. E lá no finalzinho do programa, ainda teve mais uma. E um abraço pro meu primo Evair, que tá ouvindo. Evair! Evair, Mas é por causa do Quando Palmeiras? Evair fez o gol de 93 lá, meu tio falou no estádio, meu filho vai chamar Evair. Ele chama Evair! E, Tuti, repita comigo. O Botafogo não tem rivalidade com o Palmeiras. Botafogo não tem rivalidade com o Palmeiras. água, hein? E eu era fora Abel. Agora. E Ah, eu como sou que é? palmeirense, irmão. Vou comemorar se ele ganhar, se ele não ganhar. Eu vou Eu era fora Bel. Eu era. passar no mercado e comprar um pouco de personalidade pro nosso querido Tuti. Mas de Irmão, qualquer maneira. personalidade eu falei, eu quero ele fora, eu queria ele fora. Mas você mudou de opinião agora. O que O senhor vai é um adiantar frouxo. eu querer ele fora agora? Não, Que mas vai o senhor é um adiantar? frouxo, mantenha Que sua vai convicção. adiantar? Geração, Minha convicção é. era A essa, questão, irmão. a questão, não, Geração você não tem era convicção, essa, você tá mudando de Tá opinião, você não tem entendendo? convicção. Tá entendendo? O senhor não Agora, tem peraí, convicção. você tá falando que não é pra eu comemorar. Fui campeão paulista, eu não vou comemorar. Não, o senhor não tem Eu torço pro convicção. Abel, eu Não. torço pro Agora Palmeiras. eu vou Mas dar alguém um tá falando pra ele não discurso. comemorar? Palmeiras, Peraí. Você tá confundindo as bolas. Não. Primeiro que. Peraí, Não, vamos lá. Primeiro que assim, você não tem convicção, esse é um ponto. Tá? O senhor Doído, hein? recebe uma lanterna na cara, o senhor muda de você opinião é que nem juiz esconde agora cueca. que fica Agora eu vou dar- decidindo quem tem Agora eu vou dar um convicção, quem tem conselho convicção. sério. O senhor tá Pra passando finalizar. vergonha. Vai pro Olha, tribunal. Não, olha vai pra pro câmera. tribunal lá, Olha pra decidir. câmera. Quantos anos você Fala tem? pro Decide se ouvinte. eu tenho- Quantos anos você tá, Tuti? Manda, seu bem. Eu tô com 25 Vai, anos. vai Tudo entrar uma isso? zoeirinha. Já tá velho, já, hein, mano? 25 anos. Não, Tira tem o uma parte de cavanhaque, não cabelo fica branco, legal velho. pra tua idade ainda cavanhaque. É uma dica. Agora a gente pula para o programa do dia 21 de março e o assunto volta, inclusive com o Bento fazendo referência ao Instagram dele, que o Tuti foi lá e ainda fez um corte, colocou. Inclusive tem alguns comentários lá dentro desse post, até de conselho pro Tuti. Não tem o laudo Catelar. Não tem. Né? Mas enfim, vamos lá, estamos lá aguardando e amanhã estaremos lá
O que foi? Tinha uma mensagem do Tuti Batista aqui, perguntando se você se recuperou de ontem já, da paulada que ele te deu, Em mim? É. Não, ele apanhou aqui ontem. Mas por quê? Tá rachada a torcida, é isso? Tá rachada a equipe Palmeiras? Não, tá nada rachado. Ele que é um puta juvenil. Não, ele não. Que é um juvena Por do que cacete. juvenil? Por que juvenil? Porque você sabe por quê. Você tá se fingindo, aí você sabe por quê. Mas só porque ele pediu a saída do superestimado? Não contente, ele pegou o corte que ele falou e postou na rede social dele ainda, velho. Não contente em passar vergonha aqui pra não sei quanto, 1 milhão de pessoas estão nesse momento nos ouvindo, ou até mais, ele foi e colocou o corte no Instagram dele ainda, velho. Mas você, Bento, deveria parabenizar o Tuti pela personalidade de querer a demissão do superestimado do Abel Ferreira. Pô, mas tá isso passando você não teve vergonha, hombridade. Velho, que hombridade passando. Ontem ele quis inventar uma polêmica aqui. O Sombra, nossa, eu nem precisei entrar em cena. Sabe quando tem luta livre que você bate A cara na mão do Sombra. assim? Nem precisou entrar. Ele quis criar uma rivalidade. A cara do Sombra aqui, quando você faz assim, é que você tá falando, cara, que vergonha, hein? Que vergonha. Que é isso que você faz, né? Quando tem vergonha. Porque ou você tá com a mão aqui, ou você pode fazer aquele movimento aqui assim, ó. Sabe quando você vê alguma coisa, você passa vergonha, a tal da vergonha alheia, aí você faz assim, ó. É isso. O Sombra demonstrou vergonha. E o Botafogo e o Palmeiras que não tinha nada a ver do jogo. Eu não sei onde ele viu aquilo. Eu não sei o que ele tava fazendo no jogo Palmeiras e Botafogo. A briga era pessoal, porque o Marlon falou umas groselhas pros jogadores do Joaquim Correia em específico. Ele falou uma groselha pro cara e o resto comprou o peixe do cara. Chegamos ao fim, portanto, da análise aí envolvendo a polêmica com o Tuti Batista e a turma aí do tempo de jogo e do estádio 97. Trouxe alguns fatos, né, alguns argumentos, algumas bases, principalmente voltado aí para o mundo corporativo, englobando a questão da liderança, a questão do desenvolvimento de carreira, sempre com um olhar de comportamento e competência, e falando dentro de comportamento especificamente da metodologia DISC, né? Que é o acrônimo de dominante, influente, estável e cauteloso. Inclusive aqui no canal eu já reagi, o Vitor metaforando, falando sobre o tipo de comunicação dos 4 tipos de pessoa, lá no vídeo dele, que aí eu trago o DISC para esse cenário. E para você que chegou até aqui e se interessou, eu tenho um curso chamado DISC para iniciantes, onde eu trago toda a teoria, base, conceito e aplicação no dia a dia na tua vida pessoal e na tua vida profissional dessa metodologia / ferramenta que está aqui no mundo desde 1928, ajudando muita gente e muitas empresas a prosperarem. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Deixe os seus comentários aqui, porque eu faço questão de reagir a comportamentos, a competências, voltado muito também para o mundo organizacional e autodesenvolvimento. Valeu e até o próximo vídeo.